aqui com vocês para te revisar, né? Revisar a primeira aula, né? Porque nós tivemos intervalo de 2 semanas. Revisar um pouco dessas questões de técnica de integração. Enfim, acho que é importante darmos uma olhada nisso. Bom, então vamos lá. Nosso probleminha do reservatório. Então, nós temos um reservatório, esse reservatório ele está esvaziando, há uma vazão instantânea. Então, essa vazão instantânea é aquilo que eu já disse para vocês. A cada instante, no instante t igual a 2, eu tenho uma vazão. No instante t igual a 5, eu tenho outra vazão. Tá? Então, por isso que ela é instantânea. A cada instante eu tenho uma vazão. É dada por essa fórmula. Esse sinal de menos tem muito a ver com o problema, porque é um esvaziamento. Ou seja, a minha função em questão está decrescendo. Qual é a função em questão? O volume. Ou seja, o volume do reservatório está diminuindo. Né? Então, por isso que nós temos aquele sinal negativo. Bom, aí tem aquelas perguntinhas, né? Qual a variável do problema? Né? Quais são as variáveis que nós temos? Bom, a vazão. Eu não enxergou nada, mas tem uma vazão. Vazão é uma variável. É uma taxa. Essa taxa está relacionando quem com quem? Volume com tempo. Então, eu tenho como variável vazão, né? Volume e tempo. 3 coisas estão variando. Porém, a vazão é uma relação do tempo, do volume com o tempo. Certo? Então, são essas minhas variáveis do problema. É isso que eu tenho no problema. Qual é a variável independente? Aquela que corre solta. Ou seja, da qual todas as outras dependem dela. Né? É o tempo, né? Porque a vazão, nitidamente, na própria expressão da vazão, ela está dependente do tempo. Então, a vazão depende do tempo. Consequentemente, o volume também depende do tempo. Porque se eu tenho um reservatório, a cada instante, o meu volume, eu tenho um volume. Tá? Se a cada instante eu tenho uma vazão, imagina o que vai ser do volume. A cada instante eu tenho um volume. Certo? Então, o meu volume também depende do tempo. Claro, o volume pode depender da geometria, Isso a gente vai até fazer alguns problemas com isso, né? E lá, o professor da hidráulica vai dizer assim, para eu fazer um esvaziamento, eu vou depender da geometria. Ok, mas aqui nós não estamos levando isso em consideração. Né? E, portanto, então, o meu tempo é variável independente. Tá. Qual a equação diferencial do problema? Bom, a equação diferencial do meu problema vai ser quem? É a que está posta, né? Q é igual àquela coisa toda ali, né? Mas quem é o Q? Né? O Q é a taxa de variação do volume no tempo. Né? Q é a derivada do volume em relação ao tempo. Então, uma equação diferencial tem que ter uma derivada, senão não é equação diferencial. Então, a minha derivada em questão é a derivada do V em relação ao tempo. Então, a minha solução, a variável resposta, né, a solução do meu problema é o volume. Ou seja, é o volume, ou seja, é a solução do problema, né, a solução que eu vou buscar é a função que descreve o volume a cada instante. Então, qual é o objetivo, né? O objetivo, né, é obter a função para o volume, né, que descreve o volume em cada instante. Ou seja, a cada instante eu tenho um volume. Então, como eu vou descobrir essa função, essa expressão? Bom, eu vou ter que, né, resolver a equação diferencial. E quando eu descobrir essa função, eu descobri a solução. Ou seja, a solução da equação diferencial é essa função. Tá? Bom, vamos adiante. Então, essa descrição do problema ela é importante agora no começo,
para situar o que nós estamos fazendo, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V do SOR, né? O SOR e os seus Ctrl+Cs e Ctrl+Vs, né? Então, vamos escrever a equação diferencial. Quadrado. Professor, Fale. tu vai disponibilizar esse material com Completo, essas duas sim. anotações ali? Sim. Beleza. Depois da aula, eu disponibilizo tudo completo, certo? Beleza. Bom, então, ok. Feito isso aqui, então a nossa equação diferencial é essa aqui. Tá. A letra D. Obter a expressão geral do volume entre volume e tempo. Ou seja, o que ele está vendo na letra D? É a gente resolver a equação diferencial. Se a nossa equação diferencial, né, é esta, né, agora está escrita correta, a nossa equação diferencial é essa, então eu preciso agora obter a solução dela. E como é que eu vou obter essa solução? Integrando. Porque lá do cálculo 2 nós vimos, né, que se eu vou, eu tô com uma função f pequena, e eu vou para uma função f grande, né? Se daqui para cá eu vou derivando, né? E agora eu tenho o resultado da derivada, como é que eu faço o caminho de volta? Eu faço a integral, né? Então é a mesma coisa, eu tenho a derivada e eu quero o caminho de volta. Então, para fazer esse caminho de volta, eu vou resolver pela integração, né? Ou seja, a operação oposta à derivação é a integração. Então, o nosso problema agora se resume a resolver uma integral. Bom, então vamos por partes. Vamos editar isso aqui, porque isso aqui está... Eu não fiz as animações, então... Enquanto isso, vocês vão tendo um spoiler. Eu achei que eu tivesse feito... eu animei só a partir dali. Sim. Ô, professor, aproveitando o spoiler aí, surgiu uma dúvida. Quando nós temos ali, que nem temos uma equação de segundo grau embaixo, tá? E nós vamos transformar ela que nem numa tá ali fração. do lado. Isso, numa fração. Eu posso pegar, né, e efetuar o cálculo dela, que eu vou ter lá o x', x duas linhas, que é o que eu vou utilizar nela para separar, certo? Isso, tu vai separar elas, exato. O que eu pego lá do x', x duas linhas é o valor dele, tanto positivo quanto negativo. Isso. E aí eu vou colocar para dentro, dependendo do sinal da equação original. Se é toda ela positiva, os dois sinais são positivos dentro dos parênteses, e se é negativa, aí segue aquela ordem, né? Sim. Tá, Bom, era uma dúvida que eu... Tá. Bom, vamos fazendo aqui por partes e vamos ver direitinho, né? Partes vamos fazer detalhadamente. Beleza. Tá. Então, o que acontece? Nós temos, então, aqui uma função, nós temos o nosso, nós temos que integrar isso aqui, e nós temos, então, vou botar aqui, t ao quadrado, mais 7t, mais 12. Tá. Então, nosso objetivo é escrever isto aqui como uma soma. Certo? Uma soma de frações. Então, aqui eu vou ter um denominador que vai ser um polinômio de primeiro grau, né? Então, vai ter um mais e menos aqui. Geralmente, a gente vai colocar um sinalzinho de menos. Menos alguém. Né? E aqui em cima, nós vamos ter um A e nós vamos ter um B. Então, nosso objetivo é esse, escrever esta fração como uma soma de frações. Então, a nossa primeira pergunta é: quem são esses dois rapazes? Então, para isso, a gente vai resolver, né, encontrar as raízes desse polinômio, né, que é um polinômio de segundo grau. Então, as raízes a gente vai obter elas calculando a nossa famigerada fórmula de Bhaskara,
né? Sobre 2. Então, mais ou menos 1 sobre 2. Então, menos 8 sobre 2 dá menos 4. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então, aqui é menos 4 e menos 3. Então, aqui dentro, eu vou colocar, né, o menos 4 e o menos 3. Ai, professor, mas aqui eu coloquei menos 3 e aqui eu coloquei menos 4. Vai dar diferença? Não, não dá diferença. Você gosta que o menos 3 apareça na frente porque é teu número da sorte. Tanto faz. Tá? Então, tá ali. Então, o que acontece quando eu tenho menos vezes menos? Dá mais, né? E aí, então, por isso que dá para dizer que quando eu tenho, né? Quando eu tenho a minha raiz negativa, aqui vai ser mais 4 e aqui vai ser mais 3. Ah, professor, então quer dizer que se aqui fosse 4, aqui seria menos 4, aqui 3 menos... Sim. Né? Sempre trocando o sinal. Beleza, então chegamos aqui. Agora, o nosso problema consiste em determinar quem é o A e quem é o B. Quem é o A, quem é o B. Né? Isso é um problema agora. Então, para determinar quem é o A e quem é o B, nós vamos somar, né, esse meu lado direito. Então, o que vai acontecer? Vai ficar t ao quadrado, mais 7t, mais 12, igual. Como é que eu somo duas frações? Multiplico os denominadores. E aí faço A vezes t mais 3, né? Aquela historinha, né? A gente faz essa multiplicação em cruz, mais B, professor, t mais 4. Né? Ou seja, AT mais 3, BT mais 4. Ok. Os denominadores, eles são iguais, né? Ou seja, t ao quadrado mais 7t mais 12 é igual a t mais 4 vezes t mais 3. Se você fizer essa continha aqui, t mais 4 vezes t mais 3, vai recair aqui. Portanto, eu vou trabalhar só com os numeradores, né? Porque daí nós vamos limpar, né, a nossa área de trabalho. Trabalhando só com os numeradores, nós temos, então, esta equação. E o nosso objetivo é descobrir quanto vale o A e quanto vale o B. Então, quanto vale o A, quanto vale B. Então, tá. Para isso, né, nós vamos fazer o seguinte. Vamos olhar, fazer aqui no cantinho. Para isso, nós vamos atribuir valores para o T. E eu sempre dizia lá no cálculo 2, quais valores a gente vai atribuir para T? Posso atribuir 1.350? Posso. O problema vai ser meu. Conta quem vai fazer vai ser eu. Né? Mas eu digo para vocês que a gente pode atribuir para T valores que otimizem a nossa vida. Né? Por exemplo, T igual a menos 3. Por que eu escolhi o 3 igual a menos 3? Porque menos 3 mais 3 dá 0. Né? Ou seja, ele vai zerar uma parcela. Então, se o t vai zerar uma parcela, o que vai acontecer? Vou ficar com menos 3 igual menos 3 mais 3, 0. Igual a b vezes menos 3 mais 4 dá 1. Então, eu descubro que o meu b é menos 3. Olha só que lindo. Descobrimos. Agora, vou pegar uma outra coisa. Qual o valor eu vou atribuir para o t? O menos 4. Se eu atribuo menos 4 para t, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 4 igual a A vezes menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 4 com menos 4 dá 0. Portanto, o A vai ser
4. Certo? E aí, então, nós temos resolvido quem é o A, quem é o B, e nós, então, conseguimos escrever, né, essa fração aqui. Então, essa minha fração, ela pode ser escrita, né, como? Né, como quem? Como uma soma de... Esse aqui era o A, e esse aqui era o B. Né? Então, ela pode ser escrita como uma soma de duas frações. Então, se eu somar essas duas frações, eu vou obter essa fração aqui. Certo? Bom, então vamos lá. Então, agora eu vou apagar o quadro, né? E vamos para outro slide. Então, não se preocupem correndo, copiar, porque isso aqui já está resolvido ali, direitinho, vocês viram. E agora também vocês podem printar, né? Tem que, antigamente, tinham correndo, ai, cara. Tá. Então tá ali, passinho por passinho. Tararã, tararã, tararã. Então tá ali, certo? Bom, então... tá. Ah, alguém está me perguntando ali se eu estou considerando o sinal de menos. Não estou considerando o sinal de menos. O menos eu deixei fora da integral. Você pode ver ali que está fora da integral. O sinal de menos vai entrar depois. Tá? Eu não considerei sinal de menos. Deixa eu ver. Ó, como é que você pode ver que eu não considerei sinal de menos? Porque eu não botei o sinal de menos aqui. Tá? Uma hora eu vou englobar o sinal de menos. Posso considerar desde o começo? Pode considerar desde o começo, não tem problema. Né? Certo? Então, nosso objetivo é resolver essa integral. Nós decompomos quem? A fração que está dentro da integral. Agora eu vou resolver a integral. Então, tá. Agora eu vou resolver a integral. Certo? Então, aqui está o menos do 3, né? Então, o B era menos 3 e o A era 4. Tá, tudo certinho aqui. Tá. Então, tá. Então, o que acontece? Quando eu tenho... Então, agora eu sei que essa fração corresponde a essa soma. Essa soma aqui corresponde... Né? Quando eu tenho uma soma de integrais, isso também é bem importante retomar essas propriedades de integração. Né? Quando eu tenho uma soma de integrais, essa integral da soma vira uma soma de integrais. Então, eu posso escrever a integral, né, dessa fração e a integral dessa fração. O 3 e o 4, eles são constantes, né? Então, agora ficou menos 4, por quê? Porque aqui era mais 4 e eu tenho esse menos aqui. E aqui era menos 3, ficou mais 3 por causa desse menos aqui. Certo? E aí eu vou correr lá na tabela de integração, e aí nós vamos nos deparar com a nossa boa e velha du sobre u. E a nossa boa e velha du sobre u é ln de u. Né? Do módulo de U mais C. Como o nosso T é tempo, e tempo é sempre positivo, então nós podemos até dispensar o módulo. Mas eu vou botar o módulo por uma questão de... já estou acostumado. E aí, então, logaritmo de T mais 4, isso aqui é logaritmo de T mais 4, e aqui é logaritmo de T mais 3. Ok, sem mistério. Tá. Bom, mas quem fez cálculo 2, lembra, né? Quem fez cálculo 2 comigo, lembra que eu gostava das propriedades logaritmos, né? Que tinha propriedades logaritmos no final, ia lá e pegava a tabela dos logaritmos e tal. E aqui vai aparecer de novo, né? Aula que vem, na outra aula, também vai aparecer bastante. Então,
que eu tenho aqui? Nós vamos pegar a tabela. Isso aqui é uma tabela, está lá na segunda aba do Moodle. Na segunda aba do Moodle está lá tabelas. Na tabela de integração, no final dela, vocês têm essa tabelinha aqui. Certo? Então, tá. Então, tá aqui. Beleza. Então, olhando para essa tabelinha, aonde é que eu vou começar? Eu vou começar por aqui. Né? Porque aqui eu tenho A vezes logaritmo de B. Né? Quem é o A vezes o logaritmo de B? Bom, isso aqui pode ser um A, isso aqui é um A. Então, o que essa propriedade está dizendo para mim? Que esse número aqui vai vir aqui para cima. Esse número aqui vai vir aqui para cima. Né? Beleza. Então, vai ficar logaritmo de t mais 4 elevado a menos 4, logaritmo de t mais 3 elevado na terceira. Simplesmente apliquei essa propriedade dos logaritmos. Agora, qual propriedade eu vou considerar? Eu vou considerar a primeira. Por quê? Porque eu tenho uma soma. Eu tenho uma soma de logs. Soma de logs corresponde a uma multiplicação de logs. Então, dessa maneira, eu posso multiplicar os logs. Né? Então, eu tenho uma soma de logs, corresponde a uma multiplicação de logs. Certo? Pode ser? Pode. Só que a gente é bom lembrar da propriedade das potências, que quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente faz com expoente negativo? Ele vira um denominador. Ele cai, ele vai para baixo. Certo? E aí, então, nós temos esta expressão aqui para o volume. Então, nós conseguimos agora ter o volume em função do tempo. Porém, nós temos um problema ainda, que é o nosso C. Quem é o C? A constante de integração. Essa constante de integração torna isso aqui uma solução geral. O que é a solução geral, professor? A solução geral ela é uma família de soluções. Ou seja, eu tenho, para cada C, eu tenho uma curva. Para cada C, eu vou ter uma curva. Tá? Então, ela é uma solução geral. Eu não sei quem é o C. Não sei quem é o C. Pronto. Então, eu tenho uma família de soluções. Certo? Bom. Então, é isso. Nossa boa e velha solução geral. Tá. Então, tá. Se o volume inicial é 2 metros cúbicos, qual o volume em T igual a 10 segundos? Olha só, o que essa pergunta está dando para nós? Ela está dando para nós a condição inicial. O que eu faço com a condição inicial? A condição inicial ela vai servir para determinar o C. Essa condição inicial que o problema vai dar, ninguém tira a condição inicial do nada sem conhecer o problema. Essa condição inicial aqui, ela está dizendo o que para mim? Que quando é que é o instante inicial? O instante inicial é quando o tempo é zero. Então, no tempo zero, o meu volume é 2. Então, vamos ver o que acontece. Então, solução geral, nós obtivemos ela anteriormente. E aí, então, meu volume inicial ocorre no tempo zero. Né? Então, o que aconteceu? No lugar do V, eu coloquei 2. No lugar do T, eu coloquei 0. E aí eu obtive isso aqui. E aí a minha incógnita do meu problema é descobrir quanto é o C. Então, para essa condição aqui, eu vou ter esse valor do C. Então, o C
ela depende da condição inicial. Se eu tivesse outra condição inicial, se eu tivesse um reservatório de 10 metros cúbicos, o meu C era outro. Tá? Mas para essa condição inicial, eu vou obter um C. Bom, como é que eu vou obter um C agora? Eu vou pegar a minha calculadora e vou fazer a conta. Tá? Fazendo a conta, né? Como é que eu fiz a conta? Eu fiz logaritmo de quanto? De 27, que divide, né, 64 vezes 3, vezes 4, dá 256? Acho que é isso. Enfim. Fui lá, peguei a calculadora e deu menos 2,24. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso ter logaritmo negativo? Pode. Ou seja, quer dizer que o meu numerador é menor que o denominador. Né? Só por questão de curiosidade para saber por que eu tenho um número negativo. Ok, então agora o que eu faço com esse número aqui, que é o resultado desse logaritmo, que a calculadora me deu? Eu passo esse número para o outro lado e ele vai somar 4,2, tarará, tarará. Então, o meu C é 4,24, né? Então, essa aqui é a minha solução particular. Essa aqui é a expressão que rege o volume, né? A expressão que rege o volume do reservatório. Certo? Vamos ver o que acontece com ela. Tá? Então, aqui está a minha solução particular e aqui está a minha solução. Aqui está a minha solução geral e aqui a minha solução particular. Repara, na minha solução particular eu calculei o C que depende da minha condição inicial. Né? Agora eu vou resolver o restante do problema, porque até agora nós trabalhamos apenas com a primeira parte desse problema. Agora nós vamos continuar resolvendo o problema. Agora eu vou avançar na vírgula. Né? Qual o volume quando t é igual a 10? Né? Então, vou avançar na vírgula. Bom, 10, V de 10 é igual a LN. Então, vou botar 10 mais 3, 13. 10 mais 4, 14. Faço a continha, calculadora, e descobri que o volume 10 segundos depois é 1,38. Faz sentido essa resposta? Faz, né? Porque quando a resposta tem que fazer sentido, a gente tem que avaliar para a resposta. Vocês, como engenheiros, têm que olhar para o número que vocês obtiveram e perguntar: esse número condiz com o problema? Ele é coerente? Né? Então, ora, quer dizer o seguinte, que quando t é 0, o meu volume é 2. Então, quando t é 10, o meu volume deu 1,3, ou seja, ele está aqui. Realmente, ele está fazendo algo desse tipo. Tá? Então, realmente, está coerente, ou seja, nós estamos andando no caminho certo. Então, esse tipo de questionamento é bem importante na hora de resolver um problema. É coerente? Então, aqui nós temos, então, o gráfico, né, da solução particular. Né? Então, aqui eu tenho o tempo, então, sempre a minha variável independente é o eixo horizontal, e o meu eixo vertical vai ser a minha variável dependente, o V. Então, aqui, ó, no t igual a 0, o meu volume, ou seja, o volume inicial é 2, e aí eu vou lá em 10 segundos. Ó, 10 segundos. Né? Deixa eu só ver uma coisa. Olha lá, né? Em 10 segundos, eu tenho, né, marcadinho no gráfico. Então, está aqui a interpretação que a gente tem. Ah, onde é que eu fiz o gráfico? Eu fiz lá no GeoGebra. Você vai lá no GeoGebra e, se quiser ter curiosidade de ver como faço, só digitar direitinho lá que não tem erro. Certo? O gráfico é importante, por exemplo, para ilustrar, né, a resolução do problema. Dá para ver aqui, claramente, né, o meu volume é um furinho bem pequeno, né, porque ele está indo, ó, demorou para começar, ó, foi indo, foi indo, foi indo. Então, ele está esvaziando. Um dia, ele vai esvaziar completamente. Tá? Dá para saber quando isso vai acontecer? Dá. A gente tem essa expressão aqui,
aplica uma daquelas técnicas lá do cálculo numérico e vocês descobrem para qual t o meu v vai ser zero, certo? Bom, então tá. Vamos adiante. Então, agora nós temos esse probleminha. Esse é um probleminha que nós mudamos um pouco as variáveis, né? A nossa variável independente agora é o tempo. Na grande maioria dos problemas, o tempo é a nossa variável independente. Né? Então, nesse problema aqui, vamos lá. Então, ele tem uma barra, essa barra, eu tenho uma distribuição de calor, a distribuição na minha parede, eu tenho 100 graus Celsius, e está havendo um processo de condução de calor. Essa expressão aqui eu tirei da minha cabeça sem levar em consideração as leis que regem o processo, certo? Ou seja, eu só queria fazer um problema didático, né? Lá na disciplina de transferência de massa e calor, obviamente, existe toda uma lei, a lei de Fourier, que vai, né, estabelecer essa distribuição, né, segundo a física. Mas aí eu peguei essa lei de distribuição, que, novamente, ela tem um sinal negativo, porque a temperatura vai diminuindo conforme eu vou me afastando da parede, né, que é o esperado, ou seja, se espera-se que na ponta a minha temperatura seja menor do que aqui, né, porque aqui está 100 graus, ou seja, está havendo uma condução de calor. Né? Então, quais são as variáveis do meu problema? Bom, as variáveis do meu problema são a temperatura, né, e a posição. Né? Então, essa distribuição aqui é uma taxa, ou seja, graus Celsius por centímetro. Né? Tem uma taxa. Qual é a minha variável independente agora? A minha variável independente é a posição. Por quê? Porque a cada instante, né, aqui eu tenho uma temperatura, está mais próxima de 100. Aqui eu tenho outra temperatura. Aqui eu tenho outra temperatura. Aqui eu tenho outra temperatura. Aí eu sei que lá no coraçãozinho vou estar perguntando, mas conforme o tempo. Ok, realmente, a equação que descreve esse fenômeno tem um tzinho também. Quer dizer que eu estou dizendo também. Né? Nesse nosso caso, a gente vai esquecer esse tzinho e vai ficar só com a coordenada. Né? Vamos se ater ao que está no problema. O problema tem x, vamos trabalhar com x. Tá? Beleza. A variável independente é a posição. Qual é a equação diferencial do meu problema? Aqui, né? Por que é dt dx, né? De temperatura, T grande. Né? Então, porque eu tenho graus Celsius por metro. Né? Então, se eu tenho graus Celsius por metro, eu tô tendo uma relação de temperatura por posição. Então, se é uma relação de temperatura por posição, a minha derivada tem que respeitar isso, temperatura por posição. E, além disso, aqui embaixo, essa casela, ela é reservada à nossa variável independente. Certo? Muito bom. E aí, então, nós temos agora uma linda integral. Então, qual a temperatura na ponta da barra? Qual a temperatura na pontinha aqui? Se o L... aqui eu acho que deve ter algum problema de... Aqui tem problema de unidade de eu ter escrevido uma coisa e ter resolvido com outra, mas eu devo ter resolvido com 1 metro. Vamos fazer para 1 metro.
Bom, mas até chegar lá, nós temos que resolver o quê? Né? Para isso, para responder essa pergunta, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Né? Que essa aqui é a minha equação diferencial. Para resolver essa equação diferencial, eu tenho que resolver esta integral. Bom, já aviso aos navegantes que essa é uma integração por partes. Por que é uma integração por partes? Porque falha a integração por substituição. Né? Como é que eu sei que ela falha? Ora, né, se a gente olhar lá no cálculo 1, cálculo 2, né, eu pegar o menos 4x, o meu du é menos 4dx. Então, eu tenho menos 4dx. Mas aqui eu tenho um x intruso que acaba com a substituição. Então, como não aparece x aqui, nós temos que ir para as partes. Certo? E é o que vocês vão fazer agora, no intervalo, porque nós estamos encerrando a nossa primeira live. E agora, no intervalo, vocês vão resolver essa integral para depois do intervalo eu resolver ela com vocês. Certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês agora. E... ok. Certo? Então, nos vemos às 8h20 lá na segunda live. Certo? Até daqui a pouco. Heitor? Valeu. Falou.